Hoje eu queria falar de mais um livro de um dos meus autores favoritos. Ele acabou se tornando com o tempo, com as leituras que eu fiz dele, um dos meus grandes autores favoritos. E eu tô falando do John Williams, no caso com o Butcher's Crossing. Esse daqui é o terceiro livro do autor que eu leio e é o último que já tem publicação aqui no Brasil. Eu acho que fora esses três só existe mais um outro livro dele que ainda não tem aqui publicado. Mas com esses três eu já posso dizer que sim, esse daqui já se tornou um dos meus autores favoritos da vida, por um motivo muito simples. O John Williams ele tem uma capacidade muito grande de descrever as cenas e os acontecimentos de uma maneira bastante única, bastante particular. É bem notório você pegar um parágrafo de um livro dele e você dizer realmente, não, esse livro é um John Williams. Assim como acontece, por exemplo, com o Saramago, quando você pega aquela velha estrutura de parágrafos intermináveis, de páginas e páginas e páginas a fio de texto, sem nenhum ponto de interrogação, sem nenhum ponto de exclamação, e mesmo assim você conseguir compreender o que está acontecendo. O mesmo acontece com o John Williams, mas não no sentido de páginas a fio ou então parágrafos muito grandes, muito extensos, mas sim pela estrutura que ele segue e pelo teor como ele aborda os assuntos. É um escrito que é muito elegante, eu já falei isso em outro vídeo, mas eu realmente acho isso. Eu percebo que ele tem uma segurança ao escrever, que ele tem realmente um caráter assim, mais refinado. E mesmo falando de coisas assim bem usuais, de coisas que possivelmente não teriam refinamento, como que acontece nesse livro, por exemplo, quando ele está falando sobre a vida selvagem, sobre a natureza, sobre animais, sobre momentos de fome, de tensão. Então, assim, mesmo não tendo um refinamento, não tendo assim um caráter mais alto de elegância, ele consegue ser sim elegante na maneira como ele descreve os acontecimentos. E isso é bastante notório nesse livro. O que acontece aqui? Nesse livro a gente vai ter o protagonista chamado William Andrews, né? Nele, esse personagem vai chegar nessa cidade de Butcher's Crossing, que na verdade é tipo um vilarejo. É uma aglomeração bem pequena de casas no meio assim do deserto, no meio do nada, nos Estados Unidos. E essa é uma comunidade que vive baseada na caça de búfalos, né? Ali é uma região que é próxima a várias zonas que tem esses animais e eles vivem disso, da caça e da venda de pele e da carne desses animais. Esse cara chega nessa vila sem motivo aparente, ninguém sabe ao certo o que é que ele vai fazer lá, mas ele chega já meio que investigando a cidade, investigando a vida e o que acontece ali, e perguntando sobre pessoas que já passaram pelo aquele local. Mas não fica em nenhum momento claro exatamente o que é que ele busca, o que é que ele quer naquela cidade. Então ele vai conhecer algumas pessoas que estão ali no entorno, como por exemplo o personagem do Miller, que é um caçador muito conhecido de búfalos, e também um outro personagem que é chamado de MacDonald, que seria o comprador dessas peles. E eles são peças fundamentais nessa história, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Acaba que o William se junta com o Miller numa caçada, o Andrews, que é o Will, né? Ele tem dinheiro guardado e ele acaba financiando uma ida até as montanhas para encontrar esses búfalos e trazer as peles de volta, porque o Miller também já tem esse interesse. Ele tem uma vontade muito grande de subir as montanhas para caçar esses búfalos, mas ele não tem como financiar ou custear essa viagem. Mas o William Andrews fornece isso para ele e eles vão numa caçada junto com mais dois personagens, duas pessoas. Lá, a história toma um outro rumo. Lá acontece uma série de coisas que são assim, bem inesperadas. Eles acabam se deparando com situações de conflito. É uma história que, no resumo bem sucinto mesmo, vai tratar de sobrevivência e da busca pela identidade, né? O personagem do Will, ao longo do que acontece, né, junto com os outros três, ele acaba se deparando com situações que ele vai se questionar o que é que ele está fazendo ali, o que é que ele quer realmente com aquilo, que a gente não consegue encontrar um motivo real para poder dizer, não, ele está fazendo isso por esse motivo. Ele está se colocando numa situação de conflito, numa situação extrema de sobrevivência, onde ele pode a qualquer momento morrer ou passar por uma situação que ele vai ficar, sei lá, aleijado, ou vai ficar com alguma sequela física ou mental também, porque ele passa por situações, eles na verdade passam por situações bem extremas que podem chegar a isso, o que de fato acontece com algum deles. Mas não fica claro pra gente por quê. Somente no final essa resposta vai chegar. Eu não quero falar muito do que acontece lá no alto da montanha, porque é ali nessa parte realmente que está o mais interessante, está o melhor dessa obra. São coisas bem simples, são coisas que não tem realmente muitos sobressaltos como os outros livros do autor. É importante ressaltar isso. O John Williams não é aquele autor que vai trazer um conteúdo que vai ser agradável para todo mundo, porque nem todo mundo
consegue se divertir ou consegue se distrair com uma obra como essa. É muito contemplativo, é uma obra que ela é muito parada, por assim dizer, mas nem por isso ela se torna ruim. Eu sempre falo para as pessoas que vão ler um livro do John Williams que elas se preparem antes para poder ler um livro do John Williams, porque ele é um autor que realmente não tem muitos rompantes, não tem um diferencial e um apego por conta de, sei lá, grandes acontecimentos, ou então de um crime que aconteceu, ou de algo do gênero. Não, ele vai conquistar o leitor através da escrita dele. É realmente muito prazeroso você acompanhar e é basicamente uma degustação. Eu tomo os livros do John Williams dessa forma. Então você tem que estar descansado, você tem que estar com tempo, você não pode ler ele atropelado ou muito rápido, porque isso com certeza vai atrapalhar o seu processo de leitura. E é isso que eu faço quando eu me pego com o livro dele. Eu sento e eu vou aproveitar aquele livro, eu vou aproveitar cada parágrafo, cada palavra, porque é realmente isso que me agrada mais. Então é um tipo de literatura que realmente eu tenho para mim como algo que eu admiro, algo que eu gosto. Talvez os livros do John Williams sejam daquele tipo que eu diria que eu gostaria de ter escrito, né? Eu até já comentei isso com um amigo. Eu gosto tanto, acho tão bonito o texto dele, que é um texto que eu diria, eu queria ter escrito isso, porque eu realmente gosto muito, eu admiro, e eu dissemino mesmo porque eu queria que outras pessoas conhecessem esse estilo de leitura, esse tipo de livro, e quem sabe gostar tanto quanto eu. Uma outra coisa que eu acho interessante falar também dos livros dele é que, como esse daqui é uma escrita altamente sinestésica, você acaba sentindo o frio que eles estão sentindo, você acaba sentindo o calor que eles estão passando, a fome e a sede que eles têm. Então você consegue perceber e absorver isso porque a escrita ela é tão detalhada, ela é tão minuciosa e ela é tão envolvente que você rapidamente se sente incluído naquele local e você passa o que os personagens passam, pelo menos minimamente falando. Então isso é bem notório nesse livro, né? Quando ele fala do retorno dessas pessoas nessa vila, a sujeira que eles encontram lá, o vazio que eles encontram, é muito palpável, é muito visível aquilo, porque realmente ele consegue falar de cada detalhe, ele consegue falar de cada momento com uma riqueza muito grande de informações, e isso acaba se tornando algo que você está totalmente envolto e você se encontra de fato ali. Os personagens também são muito bem escritos, você consegue enxergar um passado deles dentro da história, ou seja, eles têm realmente uma personalidade, eles têm realmente uma série de idiosincrasias que estão envoltas ali na construção dos personagens dele no caso, e isso também acaba contribuindo para que eu tenha realmente um apreço muito grande por esse autor, porque eu tenha um reconhecimento e uma admiração extremamente altos por ele. Então por esse motivo eu mais que recomendo a leitura do Butcher's Crossing, né? Assim como os outros dois livros dele, o Augustus e o Stoner, que já tem resenha aqui, vou tentar deixar linkado as duas aqui em cima para quem quiser dar uma olhada. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada, me segue nas redes sociais que estão aí embaixo, no box da descrição, faz um comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.